analisa esses apelidos a fundo, percebe que eles não são tão fofos assim. Pra ela, a Rapunzel é só aquela flor, que veio de um raio de sol. E eu arrisco dizer que ela, na verdade, nem ama a Rapunzel. Nessa cena, a Gothel fala que ama a Rapunzel, ela responde e a Gothel dá um beijinho na testa dela. Só que se você prestar atenção, ela na verdade beija o cabelo da Rapunzel. Nessa cena em que ela salva a Rapunzel de dois caras na floresta, ela abraça a Rapunzel e checa se o cabelo dela tá bem antes de ver se a Rapunzel tá bem. E isso é o completo oposto do Flynn, por exemplo, que tá sempre tirando o cabelo da Rapunzel da frente do rosto dela, pra poder enxergar a Rapunzel de verdade sem o cabelo. A Gothel só amava a Rapunzel porque ela tava grudada no cabelo. Quanto tempo você viveria sem esses órgãos? Se você não tivesse um pulmão, pode ficar tranquilo, porque daria pra viver uma vida normal até a velhice, só que sem muito esforço físico, parecido com uma vida sem um rim. Se o outro estiver saudável, dá pra ter uma vida normal. Sem estômago, acredite se quiser, daria pra viver mais de 70 anos. E o mesmo acontece sem a vesícula biliar. Dá pra chegar até a velhice, porque não é um órgão vital. Sem nariz, a sua expectativa de vida seria de 59 a 65 anos. E sem língua, com treinamento, você chegaria até uns 50. O mesmo aconteceria sem bexiga. Sem fígado, a situação piora. Sem tratamento, você viveria só 2 dias. Sem pele, seria menos ainda. Você aguentaria entre 6 e 20 horas. Sem o coração bombeando sangue para os seus órgãos, você sobreviveria só 10 minutos. E por fim, sem cérebro, você iria dessa pra melhor em uns 5 minutos, porque não conseguiria controlar o seu corpo. Lobo de Wall Street, o personagem da Margot Robbie originalmente não incluía uma cena nua. Ela, na verdade, tinha uma cláusula que não permitia que isso acontecesse. O diretor queria que ela usasse um roupão no primeiro encontro dela com o Leonardo, mas a Margot Robbie insistiu em fazer essa cena nua. Ela disse que isso faria muito mais sentido com a personagem, já que a Naomi via o corpo dela como uma moeda de troca pra conseguir a riqueza do Jordan. A Margot Robbie disse que a cena em que ela tá na cama com o Leonardo machucou muito pra fazer, porque eles estavam rodeados de dinheiro e as notas eram extremamente afiadas e ficavam cortando a pele deles. Quando o Leonardo DiCaprio ouviu isso, ele disse que as notas machucavam sim, mas que ele praticamente não percebeu porque ele tava na cama com a Margot Robbie. A cena em que o Leonardo e o Matthew estão almoçando é pra acontecer numa sala do World Trade Center que não existe mais, porque ela foi destruída no 11 de setembro. Atletas que foram pegos roubando. Em 2016, uma mulher belga ganhou uma competição de ciclismo na Europa. Mas quando ela passou todo mundo, a bicicleta parou de funcionar do nada. E foi aí que encontraram um motor escondido nela, que fazia ela andar muito mais rápido do que todo mundo. E aí ela foi banida de competir por 6 anos. Só eu que achei pouco tempo. Em 1983, o boxeador Luis Resto ganhou contra Billy Collins Jr. Depois da luta, o pai do Billy foi até o Luis pra agradecer e apertar a mão dele. Só que nesse momento ele sentiu uma coisa estranha na luva. Foi aí que eles descobriram que o Luis tinha tirado o enchimento delas, para que os socos ficassem muito mais fortes e machucassem o Billy de verdade. Ele foi banido para sempre. Fred Lors bateu o recorde de maratonas em 1904, mas depois descobriram que ele pegou uma carona de carro, onde andou 17 dos 42 quilômetros. Só que aí, no ano seguinte, ele voltou e ganhou de verdade. Mulheres estão levando socos de homens aleatórios só por andar na rua. Recentemente, vídeos viralizaram na internet com a mesma história. Elas estavam andando nas ruas de Nova York e levaram um soco de um homem desconhecido do nada. Por enquanto, a gente não sabe se é o mesmo homem ou homens diferentes fazendo isso. E esses socos parecem ser bem aleatórios e sem justificativa nenhuma. A mulher tá andando na rua, o homem dá um soco e sai correndo. E por mais que esses vídeos tenham viralizado recentemente, isso tá acontecendo desde o dia 8 de fevereiro. Essa mulher chamada Jill disse que um homem bateu nela com uma sacola plástica e saiu andando. Também em Nova York. E agora, nas próximas semanas, outras mulheres começaram a compartilhar a mesma história na internet. Por enquanto, um desses homens foi preso, mas a gente não sabe se ele deu um soco só ou os outros também. Muita gente acha que isso pode ser parte de um jogo estranho ou de uma gangue, mas por enquanto a gente não sabe. Que medo disso começar a acontecer no Brasil. Finais de jogos que ninguém nunca viu. Pra chegar no fim de Flappy Bird, você precisa atingir o nível 999. E nele aparece o Mario, que começa a jogar bolas de fogo em você até você morrer, fazendo o jogo ser impossível de ganhar e chegar no nível 1000. O fim de Pac-Man acontece no nível 256, e nele o jogo começa a bugar. O lado direito começa a virar vários códigos embaralhados, enquanto o esquerdo ainda funciona e o jogo termina. O jogo do dinossauro, que aparece no Google Chrome quando você tá sem internet, é programado para poder ser jogado por 17 milhões de anos seguidos. E por isso é humanamente impossível saber o final. O jogo do Donkey Kong aparentemente tem 3 finais. Um em que o Donkey Kong é derrotado, deixando o Mario e a Pauline vivendo felizes para sempre. Um em que o Mario é derrotado, deixando o Donkey e a Pauline vivendo felizes para sempre. E um em que a Pauline é derrotada, deixando o Mario e o Donkey Kong vivendo felizes para sempre. Esse homem ficou 7 dias dentro da água e o que aconteceu com ele foi bizarro. O mágico profissional David Blaine se preparou para isso um ano inteiro e depois disso passou 7 dias seguidos dentro de uma esfera de água em Nova York. As coisas até que foram bem durante as primeiras 24 horas, só que já no segundo dia ele começou a apresentar alguns sinais de falência de órgãos. Mas mesmo assim ele negou todas as tentativas
tentativas de tirar ele dali e continuou com o truque. No 7º dia, ele tirou todos os equipamentos de respiração, para tentar bater o recorde de maior tempo sem respirar enquanto algemado. Mas com só 7 minutos, ele desmaiou e começou a se afogar. O time médico dele, então, teve que pular dentro do tanque e por pouco conseguiu salvar a vida dele. Mas o David não desistiu do seu objetivo. Depois de falhar, ele treinou todos os dias por 2 anos seguidos e finalmente bateu o recorde, ficando 17 minutos sem respirar. Agora você pode ter robôs humanos na sua casa. E eles são feitos para trabalhar para você. Uma empresa chamada NX postou um vídeo apresentando a nova tecnologia deles, chamada Neo. Ele é feito para ter um design idêntico ao humano e fazer tarefas para você. Qualquer tarefa de casa que você precise, ele vai fazer. Lavar a louça, cozinhar, varrer o chão. E para deixar ele menos assustador, eles fizeram ele bem baixinho. 1,62 de altura, pesando 29 quilos. Essa roupa que ele usa é feita para proteger os humanos de, por exemplo, prender o dedo nele. Ou acabar se machucando de qualquer forma. Ele corre numa velocidade de 13 km por hora por até 2 horas seguidas e carrega coisas de até 20 quilos. A inovação dele é ter exatamente esse formato de humano, porque assim ele conseguiria fazer qualquer tarefa, já que tudo na Terra foi pensado para os humanos. Eles agora vão começar a produzir os primeiros modelos e testar em casas reais ainda esse ano. Você teria um troço desse na sua casa? Pessoas que sobreviveram o insobrevivível. Esse aqui é o pescador Salvador Alvarenga. Em novembro de 2012, quando ele tinha 36 anos, ele foi para o alto mar com o seu companheiro. Eles saíram da costa do México para uma viagem de pescaria que ia durar mais ou menos 2 dias. Só que no meio da viagem, um temporal extremamente forte fez com que o barco deles naufragasse. Só que eles conseguiram sobreviver, comendo peixes que eles pescavam com a mão e caçando algumas aves que passavam por ali. Só que depois de 2 meses nessa situação, o companheiro do Salvador acabou entrando em depressão e se recusou a comer ou beber e acabou falecendo. Mas o Salvador não desistiu. Depois de 483 dias em alto mar, ele finalmente conseguiu chegar na Terra, nas Ilhas Marshall, a mais de 11 mil quilômetros da costa do México, que foi de onde eles saíram. E depois de 11 dias no hospital, ele voltou pra casa. As pessoas estão sendo canceladas por tomar água. Nos últimos dias, saborizar água virou moda na internet. As pessoas estão colocando xaropes, açúcar, pós com um saborzinho na água. E é claro que os vídeos das pessoas fazendo isso estão viralizando. Muita gente tem prateleiras inteiras dedicadas a produtos para água. Teoricamente, o objetivo de fazer tudo isso é com que a pessoa beba mais água durante o dia e fiquem hidratadas. Mas muita gente tá dizendo que se é tão difícil assim para essas pessoas tomarem água, elas deveriam tomar suco ou refrigerante. Só que o cancelamento não para por aí. Pra gravar esses vídeos, muita gente tá enchendo copos Stanley com águas engarrafadas. E o motivo pelo qual o copo existe é com que você use menos plástico. Por isso, além de achar meio ridículo a galera colocar tanta coisa na água, as pessoas também estão chamando essas pessoas de irresponsáveis. Ao mesmo tempo, muita gente acha isso inofensivo e que se isso vai ajudar as pessoas a tomarem mais água, pra elas continuarem fazendo. O que você acha? Cientistas derrubaram um avião pra descobrir qual o assento mais seguro pra sentar. O resultado vai te surpreender. Vamos começar com os assentos mais perigosos e com a menor chance de sobrevivência. Eles encheram a aeronave de bonecos e avaliaram o estado deles depois do acidente. Quem sentou na parte da frente do avião ficou completamente destruído, o que significa que as pessoas na primeira classe e na executiva têm uma chance menor de sobreviver. E curiosamente, o assento 7A foi jogado a 150 metros do avião. Então lembra de nunca escolher o 7A. E quais são os lugares mais seguros? Eles descobriram que os lugares mais seguros do avião são da asa pra trás, porque aparentemente é onde o corpo do avião é mais seguro e estável. Essas pessoas que estavam sentadas no fundo do avião estariam tão bem depois do acidente que os cientistas disseram que elas poderiam sair andando tranquilamente do avião depois de se acidentar. Ser pobre e não ter dinheiro pra primeira classe pode ser uma ótima coisa. Melhores jeitos que pessoas escaparam de assaltos. O ladrão de Ohio tinha acabado de fazer um assalto e saiu correndo pra escapar. Só que no meio do caminho tinha um idoso que usou a bengala pra fazer o ladrão tropeçar. E isso fez a polícia conseguir capturar ele e recuperar os pertences roubados. Em 2016, um taxista estava parado no trânsito quando seu passageiro anunciou um assalto. Ele não reagiu e começou a dar tudo que tinha pro homem. Só que ele não percebeu que o carro parado atrás deles era da polícia. Ele foi preso. Esse ladrão tava roubando uma loja de celulares quando resolveu fugir. O que ele não pensou é que o dono já tinha trancado as portas e chamado a polícia. O jeito dele voltando arrependido é bom demais. Em 2006, o mágico David Copperfield foi assaltado com as suas 2 assistentes. Elas deram as bolsas, passaportes e celulares. O David estava com o celular e a carteira no bolso, mas usou um truque de mágica para fingir que o seu bolso estava vazio. Eles acreditaram e ainda foram presos depois. Comparações que vão mudar como você vê o mundo. A cidade de Barcelona durante o dia e durante a noite. O menor computador do mundo comparado com um grão de arroz. Escadas construídas em 1929 versus 2005.
Um celular de 1998 comparado com um celular de 2018 são só 20 anos de diferença. O tamanho de um tornado comparado com as turbinas de vento, a diferença que só 11 dias fazem em uma árvore. Um navio chinês comparado com o navio do Cristóvão Colombo. Os dois foram feitos na mesma época. Essa família tem 2 gatos magros e um gato gordo. A diferença da cor da cortina de um fumante comparado com um não fumante. O cérebro de um tubarão